A vida pode ser mais leve. Que felicidade estar aqui com você sempre nesses nossos encontros semanais. Antes de tudo, eu te agradeço pela audiência, pelo carinho, por estar nos acompanhando aqui semanalmente. Você sabia que está tudo certo? E aí você me pergunta, mas Hugo, como assim está tudo certo? Na vida, na criação, está tudo certo. E aí, muitas vezes, aquela pessoa que está passando por um momento de desafio muito grande, talvez uma doença agressiva, talvez uma doença na família, né? Talvez uma perda muito grande de um ente querido, talvez até uma perda financeira. E aí você fala, olha, eu estou passando um momento de dor e você está me dizendo que está tudo certo? Vamos analisar bem essa questão. Na criação, tudo está certo, tudo funciona de uma forma muito inteligente, muito coerente. Eu sempre comento, você já me viu aqui comentar, que na criação tem muita arte, sabedoria e beleza. E toda essa engrenagem do átomo ao universo, ou quem sabe até dos multiversos, como diz a própria ciência, que já está admitindo, dos universos paralelos, que ainda falta um pouco para o nosso entendimento mais amplo, mais popular, mas a ciência em si já começa a desvendar os outros campos do existir. E aí me lembra aquela passagem que Jesus nos orientava, nos informava que a casa do meu Pai tem muitas moradas. Que interessante. Naturalmente, o universo é prático, estratégico, inteligente. Se tem muitas moradas, naturalmente tem muitos moradores. E quem sabe falta muito pouco para nós descobrirmos que fazemos parte de uma família universal. Que temos irmãos muito mais velhos. Eu acho que esse é o caminho. Mas voltando para cá, por que está tudo certo? Porque na vida, na criação, tudo é perfeito, tudo é brilhante. Se nós desenvolvermos a capacidade ou a habilidade da contemplação, que grandes inventores da história, grandes avatares da história da humanidade, como Santos Dumont, como Thomas Edison, como o próprio Steve Jobs, como várias outras pessoas, personalidades que deixaram legados incríveis, essas pessoas elas desenvolveram a capacidade de observar a natureza, a criação. Conta-se que Santos Dumont ficava contemplando os pássaros, como eles voavam, como eles pousavam, as manobras que eles faziam. A prova disso é que os nossos aviões sempre imitam os pássaros, ou alguns aviões imitam alguns pássaros. O helicóptero, por exemplo, imita o beija-flor. Fica voando parado, consegue ir de um lado para o outro, fazer manobras que outros pássaros não fazem. O helicóptero faz e os aviões não fazem. Steve Jobs contemplava uma série de questões sobre o comportamento das pessoas, sobre as possibilidades e interesses que as pessoas poderiam ter, e assim sucessivamente. Se nós começarmos a desenvolver essa capacidade da contemplação, nós vamos entender que na criação está tudo certo. E os problemas que nós enfrentamos, e olha, é importante dizer que nós, que estamos aqui trazendo sempre reflexões, nós também temos muitos problemas. Assim como você. Todos nós temos. É importante lembrar isso, que em alguns casos a gente acha que quem fala não sofre. Nós também temos os nossos desafios. E como eu sempre costumo dizer, todos nós temos os nossos monstros. Todos, sem exceção. Todos nós temos os nossos medos. E enfrentar esses medos muda tudo. Entrar no jogo da vida com muita leveza, com muita esportividade, com muita tranquilidade. Entendendo que os desafios da vida não querem nos derrubar, querem extrair de nós aquilo que nós temos de melhor. Mandela dizia que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Eu acho uma forma extraordinária de
encarar um desafio da vida, de entrar numa situação. Porque se nós entrarmos numa situação como se nós estivéssemos inflamados, até um carinho no nosso corpo, se aquela parte do seu corpo estiver inflamada, o que poderia ser um carinho pode ser até uma dor muito grande, um desconforto, mas era para ser um carinho. Então, quando nós entramos numa jogada na vida, quando nós começamos a viver uma situação com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, com muito mais consciência, com a mentalidade, como disse ainda há pouco o Mandela nos orientava, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então vamos aprender. E se nós não aprendemos, que graça teria essa vida? Nós temos uma história pregressa. E essa história, ela vai seguir muito mais além. A vida não começa e não acaba aqui. Essa é a grande verdade. Os desafios que nós vivemos hoje, e lembrando, mais uma vez, que todos nós temos os nossos desafios. Esses desafios, eles querem nos colocar em alerta, quer extrair da gente o que a gente tem de melhor. E aí você fala para mim assim, mas Hugo, como é que pode você me dizer que está tudo certo se a minha vida está errada, acabei de perder meu pai, minha mãe? Olha, a grande verdade é que nós não perdemos. Essas pessoas retornaram para a pátria espiritual. Eu já devolvi para a pátria espiritual o meu pai, a minha mãe. Claro, vivemos uma vida com muita saudade. Mas ao invés de guardar mágoas e rancores por ter perdido o meu pai e minha mãe, eu quero guardar a alegria e a sensação de gratidão por ter tido uma mãe tão amável e um pai que era como ele era. Muito rígido, mas me acolheu, me deu educação, me ofereceu aquilo que ele pôde oferecer, dentro da capacidade, das possibilidades e do entendimento dele. Assim como os seus pais, assim como os seus tutores, muitas vezes pessoas que assumiram um papel de pai e de mãe. Mas começamos a entender que está tudo certo na criação, mas nós temos um livre-arbítrio. Dentro de um livre-arbítrio, nós temos que entender claramente o que está dentro da nossa capacidade e o que está fora dela. Quando nós cruzamos os braços podendo agir, ou quando nós agimos na hora de cruzar os braços, há um desequilíbrio. Temos que entender verdadeiramente o que fazer, como fazer, quando fazer. E só uma mente tranquila, consciente, serena e conectada vai poder tomar essas melhores decisões e entender o melhor caminho a seguir. Lembra Jesus? Vigiai e orai, orai e vigiai. Esse é o nosso papel. Quando a vida se apresenta diferente do que a gente gostaria, vamos colocar a nossa força, sem excesso e nem falta, para dentro daquela margem da realidade, seguir o curso daquilo que nos cabe. Talvez quando nós dizemos que devolvemos para a pátria espiritual, perdemos alguém que nós amamos, quem sabe muitas vezes nós não estamos olhando a vida pelo lado avesso. É como um bordado. Quando a gente entende verdadeiramente que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, que nós chegamos nessa terra não comemorando, sorrindo, soltando fogos, estourando espumante, mas nós nascemos bem pequenos, frágeis, suscetíveis a determinadas situações que poderiam até limar a nossa vida, mas nós dependemos um do outro. A nossa chegada nesse planeta não é uma chegada muito confortável. A prova disso é que ninguém nasce sorrindo. Você já conheceu alguém que nasceu sorrindo? Não tem. Nós nascemos chorando. Mas olha que coisa curiosa. Nascemos chorando, todos. Mas existe relato que as pessoas podem desencarnar sorrindo, ou até com a expressão, você vê alguém desencarnado lá, no sepultamento, com uma expressão de paz, um leve sorriso. Por que isso? Porque quando nós transcendemos, nós encontramos pessoas que lá deixamos. Os nossos parentes, os nossos irmãos de jornada.
E quando nós voltamos, nós somos muito bem recebidos, especialmente quando fizemos ou quando fazemos um bom trabalho aqui, nesse plano. E qual seria um bom trabalho? Aprender, amar, servir e colaborar. Esse é o nosso papel. Eu sempre brinco dizendo que quando nós chegarmos de volta à pátria espiritual, eles vão nos perguntar algumas coisas. Dessas coisas que vão nos perguntarão: o que você aprendeu? E a segunda pergunta: o que você colaborou? Engraçado que eu sempre pensei dessa maneira e, certa vez no estudo, eu encontro aqui uma pontuação do nosso querido André Luiz, que nos dizia que toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. O nosso papel, o seu e o meu papel, é deixá-lo melhor do que nós encontramos. Recursos para isso não nos falta. Só falta muitas vezes a vontade de servir a Deus, servindo aos homens, servindo às pessoas. Não podemos achar que as relações são difíceis. Cada um está se esforçando para ser quem consegue ser, quem pode ser. E está tudo certo. Talvez o que tenha que melhorar e o que não esteja certo dentro dessa engrenagem da criação seja o nosso comportamento. Porque se nós pararmos para analisar, o seu gato, por exemplo, está dormindo na sua sala, ou seja lá onde for, muito tranquilamente. Ele não está preocupado se amanhã é domingo ou segunda ou terça, seja lá que dia for. Os pássaros estão voando, cantando, agradecendo, dando a sua colaboração através do seu cântico, multiplicando, transportando sementes, colaborando com a criação dentro do seu nível de entendimento e das suas capacidades e possibilidades. As plantas estão crescendo, colocando os frutos à disposição da humanidade e multiplicando as suas sementes para novas frutas, para que novas plantas, novas sucessões da sua prole possa acontecer. Os animais também. Estamos todos conectados. Talvez o que tenha que melhorar, que ainda não esteja bom, é a nossa psique, que é aí que reside todos os problemas. Tem uma frase que eu sempre trago aqui para você, que diz que nós, seres humanos, somos tão complexos que quando nós não temos um problema, nós criamos um. Olha que coisa interessante. Se você reparar, a maioria dos problemas que nós enfrentamos são problemas interpessoal e intrapessoal. São os problemas que nós encaramos quando nós nos deparamos com nós mesmos, através das nossas fraquezas, nossas imperfeições. Queremos ter um corpo que não temos, queremos ser quem ainda não nos transformamos, queremos ser, mas não pagamos o preço, não nos, digamos assim, esmeramos, não nos colocamos à disposição e não fazemos a nossa parte para ser, e aí é uma frustração muito grande. A nossa insatisfação que está interna transborda e as relações começam a ter problemas. Isso acontece da nossa parte com o outro, porque a nossa insatisfação acaba alfinetando, acaba atrapalhando as relações e atingindo as outras pessoas, e o contrário também acontece. Quando nós começarmos a trabalhar o nosso autoconhecimento, nossa autoaceitação, nossa autoconsciência, o nosso autoamor, nós transbordaremos essa compreensão para a nossa vida e para a vida do outro. Fazendo cada um a sua parte, e a gente está colaborando para o mundo melhorar. E aí sim, não só em toda a criação vai estar tudo certo, mas também na nossa psique. Mas não se sinta desprivilegiado ou desprivilegiada, porque todos nós estamos aprendendo, afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Vamos juntos? Vamos aprender, amar, servir e seguir fazendo bem. Seguindo fazendo bem, nós encontraremos a luz divina que nos acolhe, que nos abraça. E quando chegar o grande dia do nosso regresso para a pátria espiritual, e olha que a pessoa pode discordar de você, do seu time político, do seu time de futebol, do seu partido político ou qualquer coisa, mas a morte é uma certeza, assim como a vida. Vamos todos. Esse é o nosso caminho. Vamos fazer dessa vida, dessa existência, um momento para o nosso espírito crescer. Esse é um dos motivos de nós estarmos aqui. Eu desejo que você reflita, desejo que você cresça espiritualmente e que colabore com um mundo melhor,
dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade. Por si só, evitando problemas internos, problemas, digamos assim, intrapessoal. Se isso acontecer, o seu controle, seu autocontrole vai transbordar e vai impactar muitas outras pessoas. Observando a criação do átomo aos universos, aos planetas, às constelações, a movimentação de toda a natureza no planeta, por exemplo, como por exemplo nos mares, nas plantas, nos animais, tudo segue um fluxo perfeitamente brilhante. A nossa vida, evoluindo, amadurecendo, também vai se integrar e se entregar a essa força superior. Esse é o nosso papel. Desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Eu sou Hugo Richard e olha, muito em breve nós vamos nos encontrar. Um grande abraço. Até breve.